Novamente eu, mas a gente vai hoje falar novamente de um tema interessante, também complexo, e também que fica numa situação de invisibilidade. Porque quando a gente fala de alguma coisa física, a gente tem mais facilidade de compreender, né? Porque a gente sente, a gente percebe, a gente vê. Mas quando a gente fala de chakras, de corpos, é tudo na base do aprendizado teórico para imaginar alguma coisa que a gente não tem facilidade para enxergar, não é? E esse assunto, embora também tenha esse âmbito da invisibilidade, vamos falar, ele ainda é um pouco mais perto da gente do que o anterior. Porque esse está num corpo bem mais próximo e tem muito mais facilidade, de repente, da gente sentir alguma coisa sobre eles. Até nós mesmos, no nosso próprio organismo, a gente percebe algumas coisas. Dá para ter essa sensação. Então, embora sejam os dois muito semelhantes nessa ideia de que a gente não percebe com facilidade, a gente tem um pouquinho menos de dificuldade de perceber alguma coisa relacionada com chakras, até porque no nosso trabalho eles estão muito, muito, muito presentes. Então é importante que a gente saiba detalhes, é importante que a gente saiba os aspectos variados que eles trazem para a gente, porque eventualmente no nosso trabalho alguma coisa sempre tem falando de chakras. E lá nós temos que levar o conhecimento que a gente adquire em cursos, em livros, em estudo, porque na hora lá a dirigente só fala chakra tal, faça assim, faça assado, o que você está vendo. E é interessante porque os amigos, os colegas, eles falam muito assim, dá a impressão que está enxergando mesmo, né? Aí você fala assim, nossa, como é que vê isso, Jesus? Como que sente dessa forma? Então parece que é uma facilidade, parece que está assim bem na cara, está vendo. E não ali é o conhecimento, as sensações, ao trabalho, ao mentor, e tudo, você consegue ter uma boa noção do que você está falando. E você confirma muitas vezes com o que os outros amigos, os outros médiuns falam. Então esse aqui está um pouquinho mais próximo da gente. O que a gente também vai ver algumas coisas é que tem muitos aspectos curiosos dos chakras, que é interessante também conhecer. Porque às vezes complementa um pouco a ideia do que a gente faz de alguns assuntos que a gente está tratando. E nesse aspecto eu trouxe algumas coisas para vocês observarem o quanto vamos dizer, não é difícil, mas é assim, uma certa forma complicado da gente ter noção exata do que aí fora falam sobre chakras. Então nós temos aí, que a palavra chakra, eu não vou nem olhar nessa coisa parda aqui, viu? Que isso aqui não dá para enxergar nada. Eu vou olhar aqui que eu me sinto melhor. A palavra chakra, então, vem do sânscrito e significa roda, círculo em movimento. Então, chakras são pontos de energias diferentes, são de diferentes vibrações, são centros energéticos que trabalham em sintonia entre si e com o nosso corpo físico e psíquico, ou seja, eles participam da nossa vida, da nossa saúde, do nosso equilíbrio físico e psíquico, percebem? Eles estão presentes em tudo que acontece conosco durante o dia todo, por isso que é interessante a gente conhecê-los e conhecê-los em nós, para que a gente possa até diagnosticar alguma coisa com a gente mesmo. E muito mais quando você trata com pessoas que chegam aqui problemáticas, trazem lá cada uma a sua história e você, entendendo do assunto, consegue perceber coisas além do que ela está falando, não é? São vórtices por onde flui nossa energia vital. O que é energia vital, gente? É a energia que dá vida, é essa que você tem todo dia, precisa ter e estar bem com ela para poder levantar, fazer todos os seus afazeres e tudo mais. Bom, então vocês percebam aqui, olha, pontos de energia de diferentes vibrações. Isso aqui já é uma coisa importantíssima. Temos vários chakras, vamos ver isso já já. E cada um tem uma vibração diferente, porque cada um tem uma função diferente, cada um está num ponto diferente, cada um tem uma característica diferente. E aí a gente tem que decorar tudo isso? Olha, era interessante se a gente conseguisse, mas é muita informação. Então, você vai vendo, conforme você vai utilizando, conforme o trabalho vai solicitando você vai gravando, você aos pouquinhos você vai retendo as informações. Não precisa ter uma paranoia de sair querendo decorar.
não tem necessidade. Até porque você pode pegar o livro de sua preferência e observar lá todas as informações que te interessam no caso que você está vendo na hora, né? Bom, localização. Então, ele está no duplo etérico. Está vendo por que os corpos vieram primeiro? Porque se a gente chega aqui e fala, os chakras estão no duplo. Mas e aí, onde que é esse duplo? Quem é esse duplo? Onde fica esse duplo? Então, a gente já sabe que é o segundo corpo, ou seja, é o primeiro depois do nosso. É o mais próximo, tá? Da gente. E eles podem ser chamados também de centros de força, tá? E aí, no desenho, você percebe que ele está exatamente, então, no corpo etérico, que é o segundo aqui, o próximo do nosso físico, tá? Entre o corpo astral e o nosso corpo físico. Este quadro, ele separa um pouco os chakras inferiores dos superiores, deixando no centro o chakra cardíaco. Os 7 chakras, então, que a gente encontra na maioria das vezes na literatura, são esses aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Na maioria das vezes, a gente encontra essa sequência com estes nomes. Então, chega raiz ou básico, bem no pezinho da coluna aqui. Esplênico, do lado aqui, pertinho do baço. Né? O gástrico aqui também tem outros nomes, eles chamam de solar ou umbilical. Cardíaco. Olha isso, gente. Isso dá uma certa confusãozinha quando a gente não tem os detalhes. Vamos lá. Cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Quem aqui nunca ouviu falar de chakras? Yes, todo mundo tem uma noção, certo? Por quê? Porque se a gente fala, para quem nunca viu, é uma coisa, você tem que detalhar mais, né? Mas aqui todo mundo tem noção dessas posições, não é desconhecido, certo? Ótimo. Inferiores, os 3 aqui, o esplênico, o básico, o esplênico e o gástrico. Por quê? Porque eles são responsáveis pelas nossas energias mais densas, mais próximas do chão, mais da força bruta. Depois essa energia vai sutilizando, ela vai ficando mais leve, chega ao cardíaco, que é o intermediário, e quanto mais para cima, mais sutil fica. Entenderam? Por isso que a gente fala de vibrações diferentes. Realmente você não pode entender que a mesma energia que entra aqui no básico é igualzinha àquela que entra aqui. Não é. Nem poderia ser, certo? Então, às vezes a gente se conecta no trabalho mais com um tipo de chakra. Você tem facilidade de perceber mais. Por conta dessas vibrações que você capta e vai ali e consegue perceber. Então, tem muitos detalhes, né? Essa nomenclatura é um problemaço, porque ela difere de autor para autor. E aí a gente fica muito confuso quando você vai estudar. E é legal que você saiba como os autores citam esses chakras, para que você, a hora que for ler alguma coisa, você vai falar, ele chama de X o que eu chamo de Y. Né? De Y, que o Y. De Y. E aí, você entende o que você está lendo, porque você está sabendo qual é a diferença que um autor tem para o outro, mas você consegue captar aquilo que você sabe como é que deve ser, na sua cabecinha, no seu estudo. Então, vamos ver essas diferenças. Dizem que existem 7 chakras principais e uma infinidade de chakras secundários. E é verdade. E a diferença e o embrólio, aí olha eu com a palavrinha de novo, está exatamente em alguns. Se vocês notarem aí nessa tabela, percebam, por exemplo, que básico, 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 aqui não muda. Aqui, cardíaco, 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 laríngeo, frontal, coronário, aqui que está um pouquinho complicadinho, tá? Tem uma certa diferença de acordo com alguns autores diferentes. Então vamos lá, aqui na Casa do Jardim, que na maioria das casas espíritas, a gente estuda muito essa sequência de nomes, que eu falei inicialmente, o básico, o esplênico, o gástrico, o cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Tá? O José Lacerda, que é o nosso papa da apometria, a gente estuda muito sobre os livros dele, ele chama o gástrico de umbilical. Até aí também não é tão complicado a gente fazer uma associação, certo? Então, a diferença é essa. No Ocidente,
que é onde a gente está, a gente encontra muito falando sobre plexo solar. E esplênico, os três chamam de esplênico. Quando você vai ler alguma coisa sobre o pessoal que traz informações lá do Oriente, eles já mudam aqui, ó. Eles chamam, não chama nada de esplênico, chama de sacro, ou sexual, o que está aqui embaixo, e de plexo solar, que também é conhecido, e a gente entende que plexo solar, umbilical e gástrico, lembra uma coisa, lembra a outra, a gente nem tem tanta confusão, mas tem que saber que são 3 nomes diferentes para falar a mesma coisa. Mas esse sacro aqui é complicado, e tem uma razão, isso eu achei bem interessante. Então, reparem bem a diferença. O que nós costumamos ter aqui como informação, que é a do esplênico, que a gente costuma muito falar o segundo chakra como esplênico, e lá do Oriente vem o segundo chakra como sacral, ou sacro, ou sexual. Isso tem uma razão. A gente vai entender essa razão agora. Segundo esses Charles, aliás, quando você escuta alguma coisa de chakra, tem gente que fala chakra. O chakra, não sei o que, o chakra. Eu fico pensando, por que eu vou chamar o Chico de Tico? Né? Então, aqui para nós é chakra, gente. Tem nada de chakra. Né? É chakra, eu acho, não sei. Só posso estar falando bobeira, mas não é? Chocolate. Agora, o chakra é diferente do... Bom, enfim. Ó, segundo Charles, aqui sim, porque ele é fora daqui, ninguém fala Charles lá fora, ele tem o nome de Charles, por isso que eu lembrei. Ele era um pastor anglicano, teólogo, estudando com os videntes orientais, porque ele saiu da Inglaterra para estudar lá no Oriente, tá? E ele foi lá pedindo informações, ele percebeu que os médiuns sempre citavam os chakras relacionados com as 7 glândulas principais. E ele falava assim, elas são iluminadas, os médiuns percebiam luzinhas ou alguma iluminação aonde estavam as glândulas. E relacionada diretamente com essas glândulas tinham os chakras. E aí ficaram 7 chakras principais, porque estão relacionados com as 7 glândulas principais do nosso organismo. E, deixa eu mostrar um desenho ali que é interessante. Oh, meu Deus, volta, peraí. Ó, então vamos ver quais são as glândulas, ó. Aqui em cima no coronário, nós temos a pineal, ou pituitária. Aqui embaixo, no frontal, nós temos a hipófise. Aqui no laríngeo, tireoide. Aqui no chakra cardíaco, temos o timo. Aqui no chakra umbilical, o pâncreas. No chakra básico, as glândulas suprarrenais. E nos ovários, os ovários ou os testículos, no chakra sexual. Observem que tem uma linha reta. Glândula, 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 glândula. Percebem? Vocês vão ver que em muitos desenhos a gente encontra uma linha reta para falar dos chakras. E outros não. Tem um ladinho aqui no cardíaco. Aí você fala assim, mas é por causa do coração. O coração é do ladinho. Mas o timo não. Se está ligado ao timo, é no centro. Quando está o desenho do ladinho, está ligado ao órgão coração, tá? Se você compreender isso, você entende por que esse desviozinho aí do lado. E o esplênico? Cadê? Aqui. Não tem. Por quê? Porque, vamos ver. Ó, eu estou tentando mostrar para vocês alguns desenhos que a gente encontra aí na literatura. Ó, esse aqui é um absurdo dos absurdos, porque o cara me parece que está de costas, certo? Porque esplênico tá, ó, do lado esquerdo. E a gente, se ele tivesse de frente, não estaria nesse desenho assim. O que vocês têm que prestar atenção? Nossa, olha, aqui o esplênico está do lado... E agora? É do lado direito ou do lado esquerdo? Não, vocês têm que saber onde fica. Olhou o desenho e falou, esse desenho aí não está batendo. Não está batendo, tem alguma coisa errada aqui. O que a gente tem que ter é conhecimento para reconhecer o que o indivíduo está querendo passar para você e não engolir qualquer coisa. É isso que eu quero falar, tá? Bom, então aqui já ficou esquisito. Primeiro que ele chama de Kundalini aqui também, ele tem um outro nome,
Tem até uma razãozinha de ser, por que chamam esse básico de Kundalini, porque realmente a energia Kundalini, ela entra, o primeiro chakra que ela encontra é o básico, então muitos chamam de Kundalini, básico e o sexual, ela trabalha nesses dois. Bom, e não são os mesmos, tá? Básico é uma coisa, sexual é outra coisa, esplênico é outra coisa, são chakras diferentes. Esse desenho aqui, ó, geralmente não muda muito o coronário, o frontal, o laríngeo, o rolo mesmo que acontece é sempre nesses dois aqui, certo? O chakra básico também continua aqui. Esse chama de umbilical chakra sexual. Como assim? Um aqui, outro aqui. Entende? Vai engolir esse desenho? Presta atenção que está chegando na sua mão, tá? Esse daqui até que mais ou menos chama o que a gente tem de mais próximo do que a gente costuma observar, tá? Fala do básico, do esplênico, do gástrico. E a sequência também tem diferenças. Tem gente que coloca básico, gástrico, depois coloca o esplênico, talvez porque ele esteja mais do ladinho. Tá, quando você usa o esplênico na sequência aí, que é a nossa sequência normal que a gente usa aqui. Mas quando se usa o sexual é o segundo, certo? Não tem essa de botar outro no lugar dele. Ele é o segundo. Então, se você for fazer aquela reta, é básico, sexual, gástrico e a sequência normal dos outros, tá? A ideia é que vocês prestem atenção naquilo que chega na sua mão, compreendam o que está na sua mão. Ninguém está falando está errado, está certo. São diferentes interpretações, porque é um assunto um pouco confuso mesmo, não é? Bom, eu quero falar do esplênico, embora ele não esteja classificado como um chakra principal, porque ele não está relacionado com glândula nenhuma. Entenderam? Ele não é, a relação maior dele é com o baço. O baço não é uma glândula, o baço é um órgão. Então, a dificuldade do Charles foi que quando ele chegou para falar do estudo dele, que ele devia prestar contas à rainha lá da Inglaterra, ele ia ter que falar de um chakra que era absolutamente, na cultura deles, não podia falar de sexo, sexual, absolutamente nada. Porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí ele pensou, vou utilizar, no lugar do segundo chakra, em vez de eu colocar o sexual, eu vou colocar o esplênico, porque ele é de altíssima importância. Mas não é o mesmo. Não está substituindo um pelo outro, não é isso. Ele simplesmente apagou, entre aspas, o sexual e colocou como segundo, de baixo para cima, o esplênico. Então, veio para a gente, no Ocidente, esta forma. Por isso que nós encontramos muito dos nossos estudos falando sobre o esplênico. E olha, ainda bem que lembraram dele, porque ele realmente é muito importante, vocês vão ter uma noçãozinha básica daqui a pouco. E o sexual continua existindo, continua sendo importante, mas até hoje, a maioria das casas espíritas ou os estudos não falam muito sobre ele. Eu acho que tem um tabu aí, enfim, mas se a gente for pensar, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Aliás, como é que você chegou aqui, nessa vida? Então, não tem importância? Entendeu? Mas não pode falar, não fala, ou a gente não conhece, ou a gente não sabe sobre ele e não fala, certo? Bom, entenderam essa história dos desenhos, dessa sequência, porque o esplênico entra na jogada em alguns e outros não. Então, é esse olhar que eu queria muito que vocês tivessem, para poder reconhecer dentro de um estudo que qualquer que vocês estejam fazendo ou lendo, entender, entendi qual é o objetivo desse autor. Ele está falando isso, mas eu agora entendi que é isso ou que é aquilo. Percebem? Tem essa coisa. O chakra esplênico, então, ele é considerado, para valer, um chakra secundário. Nós utilizamos sempre como principal por conta dessa historinha aí. Certo? Deu para entender? Ótimo, vou tomar água. Vocês digerirem a história. Eu sempre fiquei muito implicada com essa história. Por que esse esplênico aparece num, no outro não? Por que tem um desenho assim? Mas, gente, que povo confuso. E aí eu olhava as cores, porque as cores em cada um desses chakras tem uma cor determinante, uma cor predominante. E aí eu falava, ele está falando de alaranjado? Já sei. Então ele está falando do esplênico ou alguma coisa por perto do esplênico ou da região do esplênico. Eu pensava assim, era o jeito que eu tinha de me orientar.
né? Porque também, às vezes, você fica confuso na hora da leitura. Bom, o chakra esplênico, então, vamos lá. Lembrar que seria o segundo, tá? É o segundo em algumas orientações de estudo. De cor alaranjado, outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Quando você fala assim, cor do chakra, você vai ver muitas vezes uma cor. Na realidade, ele não tem uma cor, ele tem várias cores. O que acontece é que tem a predominância dessa única que aparece muitas vezes citada dentro das características de cada chakra. Então, a cor alaranjada é a que mais aparece no esplênico. A correlação dele física, não possui correlação com nenhuma glândula, mas tem responsabilidade sobre grandes filtros como rins, fígado, pâncreas. É o responsável pela energização do baço e de todas as suas funções. A gente pode até perder o baço, mas enquanto ele estiver conosco, ele é um órgão importantíssimo para a nossa vitalização, para a nossa vida, para o nosso sangue. Ele fabrica células sanguíneas, então é importantíssimo o baço. O baço, então, é o maior órgão do sistema linfático, defesa do organismo, né? Fabrica células do sangue e ajuda na defesa. Isso aqui, grandes filtros como rins, fígado e pâncreas. Está tudo aqui, Então, o esplênico, ele é responsável pela vitalização, pela energização, pelo equilíbrio deste cinturão que a gente tem aqui, que a gente chama cinturão do esplênico. E quando você parte para estudar alguma outra área do espiritismo, por exemplo, o magnetismo, você aprende que tudo que está relacionado com este chakra tem uma importância muito grande para o equilíbrio da nossa saúde. Muito, mas muito, vocês não têm noção do tamanho que esse chakra é importante. Por isso que ele escolheu colocar esse chakra no lugar do segundo, em vez de usar o que ele tinha na mão, que era o sexual. Em muitas literaturas, ele é considerado um dos 7 chakras principais e, em via de regra, é mencionado como segundo chakra em lugar do chakra sexual. Eu escrevo e falo antes, então vocês já viram, né? Eu mesmo me atropelo. Porém, os chakras são chamados de centro de energia por possuir a qualidade de receber, armazenar, distribuir energia e, assim sendo, necessariamente precisam estar ligados a uma das glândulas, o que não acontece com o esplênico. Mas ele é muito importante com as suas funções dentro destes filtros que a gente tem nessa área do abdômen. Vamos lá então, vamos seguir alguma coisa, vamos escolher essa sequência para a gente saber um pouquinho de cada um, tá? Vamos escolher essa sequência. Então, a gente vai fazer essa interpretação aqui dos chakras alinhadinhos, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, vamos ver função, alguma coisa bem rápida, porque isso daqui tem vários olhares também. Você pode estudar o chakra olhando sobre o aspecto das cores que energizam esses chakras. Você pode estudar olhando as funções, a característica, aonde eles estão, o que eles fazem. Tem a mediunidade ligada aos chakras. Então, você tem variadas facetas, que é um mundo imenso para estudar sobre isso aqui. A gente vai ver algumas coisinhas, tá? Não tudo. Chakra básico. Localizado na base da coluna, está relacionado com as glândulas suprarrenais, que vitalizam o corpo físico. Cor predominante, vermelho. Função, quando em equilíbrio, este chakra traz vontade de viver, ânimo para concretizar as coisas no mundo material. Nos faz sentir confortável no plano físico, nos aterra, nos ajusta no dia a dia e na sociedade, e em desequilíbrio pode ocasionar medo de viver, falta de disposição, alienação ou extremo apego às coisas materiais ou dificuldades de lidar com elas. Aqui é um aspecto comportamental, até psíquico, mas tem muita coisa ligada a isso. Aí você vai falar assim, mas eu tenho que decorar tudo isso, porque cada um traz uma história diferente. Não precisa decorar. A gente vai olhando conforme precisa. Mas o chakra básico, ele aterra você ao chão. Sabe essas pessoas que são muito avoadinhas? Desconcentradas completamente? Aí, às vezes, você vai fazer um tratamento, você percebe os corpos, às vezes, separados demais. Você percebe que esse chakra está todo embotado, né? Bloqueado. Aí você limpa, resolve, melhora, e aterra. Você está na terra, vivendo uma vida terrena, põe seu pé no chão e olha as coisas com realidade. Então, muitas vezes tem isso, você tem que botar a pessoa consciente do dia a dia, não é? E a gente trabalha nesse chakra. Vamos lá, o sacro. Localização na região pubiana e está relacionado às glândulas sexuais, vitalizando a sexualidade. Cor laranja ou alaranjado.
Função ligada à reprodução humana, criatividade, poder de criação. Imagina se isso não é importante, né? Quando em equilíbrio, causa harmonia da essência vital, das sensações do prazer físico e sexual. Em desequilíbrio, provoca medo de troca sexual, repressão dos instintos, vergonha do corpo e falta de autoaceitação. Isso aqui são itens, mas que cada um deles tem um leque imenso de coisas aí, certo? Nós vamos passar rápido por isso, tá? Chakra do plexo solar ou umbilical. Fica acima do umbigo e está relacionado com o pâncreas. Vitaliza todo o sistema digestivo, a cor dele mais predominante, o amarelo. Função responsável pelo equilíbrio e distribuição da energia para todo o sistema físico. Gente, digestão. Imagina o chakra gástrico em desequilíbrio, a sua digestão, a sua energia, os alimentos é uma fonte de energia, né? Então, imagina, a gente fica muito desconcentrado nessa história. Precisa ter toda essa parte que dá energia para a gente viver. É muito, muito importante que esteja tudo em paz, tudo em ordem, para o nosso equilíbrio geral, né? Em desequilíbrio, falei, não, este chakra está relacionado com as emoções, muito. Imagina hoje o problema do ser humano está na emoção, não é? Tudo tem fundo emocional, não é assim que a gente escuta? E é mesmo. Descompensado, carrega uma força de desequilíbrio importantíssima e atrapalha bem a vida da gente. Então, relacionado com as emoções mais densas e inferiores, como os desejos, preocupações, agressividade, raiva. Aí você tem, lembra aquela história do lado positivo, do lado negativo, do lado dos corpos? Aqui também tem, tá? Em desequilíbrio pode causar úlceras, gastrites, além de disfunções psicológicas, como medo, estão em todos os chakras. Cada um com uma faceta diferente, mas tem. Desequilibra muito a gente, né? Medo de agir, de tomar decisões. Bom, é um chakra muito sensível às energias negativas de ambientes e pessoas. Aliás, não vou falar, depois eu falo. Ó, chakra cardíaco, localização, fica no centro do peito, próximo ao coração, não sobre o órgão coração, e sobre o timo, lembra? Porque às vezes está aqui no centro, tá? E relacionado com a glândula timo, valoriza toda a área cardiorrespiratória, cor predominante verde. Função rege as trocas afetivas, compaixão, alegria, sentimentos nobres, educando nossas emoções. Em desequilíbrio, causa rancor, egoísmo, dificuldade em perdoar, inibe as relações afetivas e pode causar problemas cardíacos, ou seja, de saúde, né, e imunológicos. O que mais enfraquece este chakra é a mágoa e os ressentimentos. Fortaleça o chakra com boas risadas, amor e alegria. Isso é uma boa receita, né? Mas é importante também, porque está muito relacionado ao nosso emocional, ao nosso comportamento, à nossa vida psíquica, porque essa coisa de relacionamento, isso aqui também rege os nossos passos. Então, ou seja, qual deles que não dá para ter importância? Não tem. Todos estão juntos, trabalhando juntos e todos são importantes, né? Cada um na sua área. O laríngeo fica na base do pescoço e está relacionado com a glândula tireoide, a cor predominante um azul mais pro claro, entendeu? É, isso. Função rege a expressão verbal e corporal, a criatividade, comunicação, fluência e a realização profissional. Porque você se comunica com aqui. E aí lembra daquele homem que falava antigamente, quem não se comunica se estrumbica? Isso é verdade, porque se você não tem uma boa forma de falar com as pessoas, você ou afasta, né, as pessoas, não consegue ter um relacionamento bacana, bom, você não se faz entender, você acaba não tendo vamos falar, o reverso, não, como é? A resposta do seu relacionamento, como você gostaria. Então, você pode pensar, e pode falar, e pode agir com equilíbrio. E às vezes a gente não faz isso, né? E tem gente que ainda usa para falar mal, não é? E isso é um problemaço. Eu lembro de uma historinha num livro que eu não sei qual, que diz que quando a pessoa estava numa mesa de cirurgia fazendo um tratamento para tireoide, porque aqui era o problema dela,
A equipe espiritual, vamos falar, negativa que ela trazia com ela, colocou um chip dentro do organismo físico dela, aproveitando a abertura do médico. Colocou um chip. E esse chip negativo não deixava ela sarar nunca. Aí, mas por que fizeram isso? Porque ela usa esta região para se comunicar com as pessoas de uma forma muito ruim. Levava e trazia com muita facilidade, tinha prazer em fazer isso, entendeu? Arrumava a encrenca muito facilmente. E isso afeta, gente, afeta fisicamente o indivíduo. Por isso que quem disse aí, né? Quem disse orar e vigiar? É vigiar aqui e aqui também, não é? Falei tudo já? Vamos para o outro. Frontal. Localização entre as sobrancelhas está relacionada com a glândula hipófise. Cor anil, azul índigo, aí já é um azul mais carregadinho, né? Função, vitaliza as regiões dos olhos, na visão, nariz, né? Desenvolve a clarividência. O que eu falei para vocês, tem chakras que têm uma relação bem legal com mediunidade. Quando se tem esse chakra mais desenvolvido, o indivíduo tem essa vidência. Então não adianta você querer ser vidente na marra, certo? Você já tem esse chakra desenvolvido a ponto de você com facilidade conseguir enxergar, né? Aliás, esse filme do Divaldo que está vindo aí, o Mensageiro da Paz, acho que é, Divaldo, Mensageiro da Paz, tem algumas situações que, coitado, não era para ele, não era nada engraçado, mas a gente acha graça, porque ele via as pessoas e os seres desencarnados, tudo parecido, tudo igual, ele nem fazia diferença. E dificultava a vida dele, né? Você imagina ser num balcão atendendo pessoas que só você está vendo. Os seus amigos todos lá, tá lá conversando, falando, abrindo gaveta, e está conversando. E essas pessoas não estão ali. Então, até que ele próprio conseguisse compreender o que acontece com ele, ele depois, claro, foi tendo mais certeza, né, do que era aquele ser que estava na frente, se era vivo ou não. Mas isso, quando desenvolvido, você tem uma facilidade muito grande. E os outros também. Quanto mais desenvolvido dentro de cada uma das suas funções, você também direciona a sua mediunidade para aquilo que aquele chakra tem mais sentido naquela hora, né? Por exemplo, você pode ser um grande doador de energia, e para você ser um grande doador, vamos ver aqui se vocês fazem esse link. Para eu ser um grande doador de energia, para eu ser, vamos falar, um médium que usa a minha energia até para curar, da onde que vem a minha energia? De qual chakra será que vem? Tá, vamos voltar um pouquinho. Qual é o chakra que dá mais vitalidade para você viver? Entenderam? Então, os amigos, os irmãozinhos que estão do outro lado necessitando de energia, muitas vezes ele olha para você e fala: pronto, socorro ambulante. Achei, vou ficar lá com ele porque ele vai ter uma energia, ele me dá uma energia boa, gostosa. E ele fica com você só porque você exala uma energia boa. E aí você até nem percebe isso, mas ao longo do dia você vai ficando cansado e nem fez tanta coisa assim. E é por quê? Porque você está dividindo a sua energia com outras pessoas e não está percebendo. Porque você, com facilidade, tem essa fabricação, essa produção de energia. Você usina, porque o nosso chakra ele gira, é como se ele usinasse mesmo. Ele fabrica essa energia e você exala. E quem está precisando dela sente, percebe. E às vezes você é um socorro para esse indivíduo. E ele se sente bem perto de você. No final do dia, ele carregou metade da sua energia, você trabalhou, você fez tanta coisa, você está exaurido, não pelo trabalho físico, mas porque você não consegue segurar a energia que você precisaria para o resto do dia. Por isso que eu falei, a gente tem que se entender como é que nós funcionamos, como é que a gente... esse dia a dia, esse embate energético. Aqui, por exemplo, tem uma mistura absurda de energia, né? Cada um com a sua aura, encostado na aura do outro, certo? Vira um bolão de energia. Se a gente conseguisse perceber, a gente ia ver multicores e uma energia grudada na outra. Naturalmente é assim, tá? Mas se todo mundo está bem, se todo mundo tem saúde, a gente não percebe isso, é uma troca até sadia, é uma coisa legal. Diferente de quando você chega perto de alguém que está precisando, porque não está conseguindo usinar para si próprio, ele precisa dessa energia, ele chega perto da Maria Helena? Da Maria Helena, vidente, né?
e ele encosta em você, e ainda te abraça. E aí você fala, nossa, encontrei a Maria Helena, eu estava tão bem, mas agora não sei o que aconteceu. Às vezes você nem lembra da Maria Helena, você sente que você tem que ficar esperto. Espera um pouquinho, o que aconteceu? Será que Aí você vai encontrar, você vai lembrar do papo, a Maria Helena falou que não estava bem, Maria Helena não passou bem a noite, ou seja, ela estava com deficiência de energia e transferiu para a Maria Helena, certo? Às vezes você vai num supermercado, vai no shopping, poxa, eu estou me divertindo, estou bem, e chega em casa, sabe? Gente, tudo isso, aí você vai se conhecendo, como você funciona em relação às energias dos locais aonde você frequenta. Na escola, em casa, alguém chega, alguém sai, visitas, enfim, tudo tem troca, você não consegue evitar isso. Evitar sim, vamos falar espontaneamente, mas se você consegue perceber como você é, você vai ter alguns cuidados. Aí entra aquela história, vamos estudar para se proteger. Se proteja antes de sair de casa. Como faz? Então, é uma aula diferente que não é hoje. Chakra coronário, aqui em cima, localizado então na moleira, né, que a gente já não tem, mas enfim, é um local, do alto da cabeça, está relacionado com a glândula pineal, cor predominante violeta, função, uma das mais importantes é vitalizar o cérebro, que consome muita energia, alimentando os neurônios. Rege a troca de energia com o universo, com a espiritualidade. Apresenta uma integração cósmica, conhece a sua memória cósmica. Quando ativado, o indivíduo é pleno de iluminação. Aí também é interessante vocês verem na prática algumas coisas, porque assim, diz aí que quando o indivíduo tem ele bem ativado, é porque ele está pleno de iluminação. É, na verdade, um indivíduo que já cresceu bastante, que já tem uma evolução um tanto avançada e que, por conta disso, ele tem uma ligação muito forte com a espiritualidade e muito fácil. Lembra de vocês perceberem assim desenhos de santos que tem aquela auréola nos desenhos? Então, isso é um indicativo de que teve esse indivíduo uma integração muito, muito grande com o seu próprio cosmo. Ele se conhece desde outras vidas, já tem uma integração total com a sua própria existência e já evoluiu um tanto que tem uma ligação imensa com o plano espiritual. Quase vive mais lá do que aqui. Então, esse chakra é muito, muito, muito evoluído, muito aberto. Nós não vamos ter essa facilidade, viu, gente? Porque isso aqui é para quem já está na estrada há muito tempo, né? Mas é assim que se encontra quem está. Bom, vamos lá. Continuando a falar agora dos chakras em si. Isso que a gente acabou de falar é uma pincelada do que eles fazem para cada um com a sua função, tá? Tem muita coisa. Vamos procurar ler um pouco mais, estudar um pouco mais, que isso vai abrindo o nosso horizonte e a gente vai entendendo melhor. Mas os chakras, para que servem então? Captam as vibrações espirituais. São seletivos? Captam só coisa boa? Não. Então, quem tem essa facilidade de ser esponja, porque tem uma mediunidade às vezes aflorada, tem essa facilidade de estar captando qualquer tipo de energia. No supermercado, no shopping, no hospital, na sua casa, na rua, onde você for. Entendeu? Cemitério. Então, assim, quando você for obrigatoriamente visitar um amigo no hospital, se proteja, porque você precisa, porque senão você não vai ter vida própria, você vai viver em função da energia que está passando perto de você. Eu tenho uma amiga que fala assim, tem um bar ali na esquina, vou atravessar a rua, ela vai do outro lado, aí eu falo, nossa, mas não passo nem na porta de boteco. Ela já se conhece, ela sabe que quando ela passa na calçada, ela parece que sente de tão aflorada que é a mediunidade dela. Só que ela está pé no chão, ela conhece o que acontece com ela. E ela trabalha muito, ela sabe como é que funciona. Então, para ela fica fácil. Mas a gente até que aprende, gente, é uma surra atrás da outra. Né? Você vai visitar um amigo na casa de alguém e você chega um zumbi em casa. Porque perdeu toda a energia ou porque trouxe alguém contigo.
Você imagina alguém precisando de energia, capenga do outro lado da vida, nem sabe que morreu, morrendo de dor porque a morte dele foi complicada, ou sei lá, teve um infarto, tem problema de respiração, de repente passa alguém assim com uma energia gostosa, suave, boa, exalando, ele fala assim, nossa, grudou. Lembra que falam de encosto? É mais ou menos isso, encosta mesmo, gruda, fica. Aí você carrega esse coitado para sua casa. E é um coitado, é um infeliz. Se você imaginar onde eu fui, será que tem essa possibilidade? Eu não estou percebendo, não estou vendo o indivíduo, mas eu estou sentindo diferença. Gente, faz uma prece, pensa, encaminha, pede ajuda. Vai, meu filho, olha, eu te ajudei naquele momento, mas eu não consigo ficar te ajudando sempre. Por favor, segue com os irmãos lá da casa que eu trabalho. Vou pedir para eles irem te buscar. Imagina isso. Hebe, a gente não põe um carro na porta da casa dos outros, um carro, um ônibus, a gente coloca, vamos colocar olha, todos vocês estão sendo convidados, irmãos dessa casa, para irem até o ônibus vai levar vocês até um hospital. Quem está do outro lado e não sabe que morreu, se tem um convite desse e está passando mal, você acha que ele não vai aceitar? Ele aceita, ele vai, e o ônibus está lá esperando, e o ônibus leva para o hospital e socorre. Então, imagina isso, você pode, entre aspas, doutrinar nesse indivíduo que está contigo. Ah, mas se não tiver ninguém, ok, perdeu o quê? Nada, treinou fazer uma doutrinação. Mas você pode sim pensar que isso é possível e você se encarrega de cuidar desse irmãozinho, certo? Faz a sua prece, se limpa, faz um passe, tá? Pensa numa chuveirada de cores que a gente aprende aqui na aula prática, pensa tudo e vai, se livra disso. Não é? Com educação. Porque às vezes eu percebo gente fala assim, sai daqui, não quero saber, sai daqui. Experimenta morrer e vai lá do outro lado pedir socorro, para você ver como é bom esse tipo de atitude. Você não deve ser assim, não precisa ser assim. Lembra? Muitas vezes é um coitado, é um infeliz, não sabe o que está acontecendo com ele. Tá? Não é só assim que a gente encontra inimigos também, que sabem muito bem o que está fazendo, mas é outra situação, principalmente se você às 8 horas está bem e 8h05 você não está, né? E você está em algum lugar, quer dizer, uma mudança muito brusca, então existe grande possibilidade de você estar sendo envolvido por energias diferentes naquele momento, tá? Bom, do espirituais, do cosmo, né, energia aí do vital, que a gente encontra em todo lugar, do ambiente, esse que eu falei, dos lugares que a gente vai, né, e você recebe essas energias através dos conezinhos lá, tá vendo os desenhinhos? É como se você tivesse aqui um funilzinho que vai carregando para dentro de você, sugando as energias, e essas energias vão para as regiões correspondentes no corpo físico, onde o chakra está. Então, chakra frontal recebe uma energia e carrega de energia as energias, as estruturas que ele rege, que ele governa. Logicamente, quem recebe energia aqui vai ficar distribuir as energias por aqui, aquilo que eu falei. Você não vai pensar que você vai receber uma energia aqui, ela vai te afetar aqui, certo? Cada um no seu quadrado, ok? Cada chakra governa a área que ele está. Então são ali as entradas das energias, né? Também é por ele que perdemos energia em situações de sofrimento moral ou físico. Por isso que a gente se desgasta, sem ter feito um exercício físico que te lembre um desgaste de energia, um cansaço. A gente se desgasta energeticamente falando. Porque vocês já repararam quando você está sofrido, por exemplo, o namorado deu um pé, né? E a namorada ou a namorada, aí você fica 3 dias, 3 semanas dialogando com esse namorado, você quer argumentar. É uma perda imensa de energia. Ou você brigou com alguém, você fica brigando de novo, continua brigando, você vai, aquela coisa, aquilo movimenta o seu pensamento, te povoa todo dia. E é uma perda de energia. Isso faz mal para a gente. E se isso fica durante 3, 4 dias, uma semana, uma preocupação que não te deixa, arrebenta com você. Não é? A gente, não é simples, qualquer pessoa aqui já deve ter passado por isso. Então, os chakras, você recebe energia ou flui de você para fora a energia também. Mas não existem só os principais, né? Existem muitos. O organismo inteiro tem chakras. São aí então chamados de secundários. Tem nas mãos, na planta dos pés, nas orelhas, nas mandíbulas, na omoplata. No corpo todo está espalhado os chakras. Em escala menor, a gente pode dizer que cada poro nosso é um chakra.
Então a gente é um grande chacrão, né? Não é? E cada um tem o seu campo vibratório correspondente ao local onde ele está, certo? Bom, os clarividentes têm muita percepção, conseguem perceber, enxergam eles como se fossem uns pires, né? Uma leve depressão. A gente pode falar assim, mais ou menos eles têm um tamanho de uma laranja, vamos falar, de 7,5 a 10 centímetros mais ou menos de diâmetro. E quando eles estão perfeitos, você percebe que eles são brilhantes, translúcidos e coloridos, não com uma cor só, tá vendo? São coloridos, com a predominância da cor que rege aquele espaço ali, aquele chakra. Cada um, então, tem uma cor predominante e é por conta disso também que tem vibrações diferentes. Vocês sabem que as cores têm vibrações diferentes, né? Tem frequência diferente. Cada cor tem uma frequência. E também por conta disso, as frequências mais densas, mais para baixo, né? E as mais altas, mais para cima. Então, as cores também revelam isso e são exatamente o que a gente mais encontra nas cores. E a altura da frequência, quanto mais para baixo, mais densa e vai se sutilizando, tá? Aqui, gente, é uma sugestão que estudem as cores também, para você sentir exatamente, tem, né? Vai ter uma aula, parece que só já teve, já vai ter. Então, a importância disso, tá vendo? Bom, as energias circulam pelos chakras de maneira giratória, pulsante e rítmica. Giratória, pulsante e rítmica, certo? Isso dentro da normalidade, né? O giro no sentido horário denota um chakra psicodinamicamente equilibrado, significando saúde. Chakra fechado ou bloqueado é sinal de perigo, né? Ao corpo físico. Por quê? Porque se aqui eu tenho um chakra que devia estar trocando as energias ou recebendo uma energia para eu estar bem e ele está embotado, é uma palavra que se usa muito quando o chakra está bloqueado, eu não recebo. O que acontece? Eu vou ter problemas de saúde, por quê? Porque toda a área física que esse chakra rege com essa energia que chega, não vai ser energizado. Então eu vou ter problemas aqui. Isso tudo, gente, é no plano etérico. Mas como tem um caminho que leva ao físico, passa um tempo, eu vou ter problema no físico, certo? Vai aparecer no físico. Então, essa relação de etérico, corpo etérico com o físico é muito estreita, muito estreita. Por isso que é bom a gente aprender o que está aqui perto de mim que eu não enxergo. Então, você vai ter o quê? Você vai ter sensações no seu físico que vai te ditar que tem alguma coisa estranha acontecendo com aquilo que você não vê. Certo? Mas se você conhece, você fica ligado, fala, opa, peraí, pode ser isso, pode ser aquilo, e vai tentando resolver. Ou no centro, porque o que você vem fazer aqui quando você vem tomar passe? Vem receber uma energia, certo? Aí a pessoa não fica paradinha com a mão só num lugar, ela passa a mão, o que ela está fazendo? Está buscando todos os chakras, está passando a mão à frente dos chakras, e ninguém fica grudando a mão em você, porque não está aqui o chakra, está aqui. Certo? Então passa a mão próximo, entendeu? Buscando o campo energético aonde os chakras estão, certo? E você, quando for tratar do seu chakra, também você não precisa bater a mão, certo? Porque não está aqui, pertinho, lembra? Quando a gente fala de sinal de perigo com o chakra bloqueado, hoje, estudando depressão, você vai perceber o quanto é importante os chakras estarem em ordem. Porque o chakra esplênico é um dos maiores responsáveis pela depressão. Quando ele está embotado, quando ele está bloqueado, ele deixa de dar energia, de equilíbrio àquele cinturão todo. Entendeu? Grandes filtros do nosso organismo são energizados pelo esplênico. Os rins, o fígado, o baço, digamos que o baço não é um filtro, mas ele é um órgão que é energizado nesse momento. Tudo isso faz parte desse grande cinturão. Quando você consegue melhorar as condições do esplênico, você já consegue melhorar, assim, vamos dizer, em 3 semanas, 4 semanas, você consegue dar um up para esse indivíduo. E isso é nítido, quem trabalha aqui com isso sabe como é rápido
que a gente fica até de boca aberta, fala, meu Deus, como isso funciona, sabe? Então é importante estudar sobre isso e ter esse respeito com os chakras. Existem alguns exercícios para a gente reconhecer os próprios chakras ou de alguém, né? Isso é mais uma curiosidade. Mas você pode ter uma percepção tátil, que a gente pode chamar de tato magnético, que quem tem isso bem desenvolvido facilita, quem não tem pode ter prática, fazer algumas práticas e conseguir entender o que a sua mão energeticamente está falando do seu chakra. Você passa a mão, você sente algumas, vamos falar, umas pontadas, ou quente, ou frio, ou pinica, ou dá uma impressão que está entrando, empurrando a sua mão, ou dá a impressão que está puxando. Cada gesto desse significa uma coisa. É um estudo também que a gente tem que fazer, para você poder reconhecer como que o seu chakra está atuando. Às vezes em você mesmo, você passa a mão aqui, você sente uma coisa, aqui você sente outra, aqui você sente... Mas o que significa? Está aberto ou está fechado? Está parado ou está girando? Está bom ou está ruim? Entendeu? Então isso é o estudo de como funciona, como essas variadas maneiras, essas sensações que você tem na mão, como isso significa algumas coisas. Isso também é um estudo em outro dia. Gente, é muito estudo, é muita coisa, por isso que é uma delícia. E assim, você vai ficando maluco mesmo, porque você fala, nossa, quero saber sobre isso. Aí no meio do isso, você fala, nossa, quero saber também sobre isso. E vai cada dia mais maluco, e comprando livro. E a turminha vai crescendo do lado da sua cama, assim. Mas é uma delícia estudar. Os pêndulos também é um recurso. É um recurso material, né? Porque ele é que você estudando como funciona o pêndulo, ele também pode te auxiliar na resposta sobre o que o seu chakra está funcionando, como ele está naquele momento. Então tem que aprender a utilizar o pêndulo, mas também é uma forma. O aurímetro é um aparelhinho também que tem uma madeirinha assim, que você empunha e ela tem uma haste metálica bem fininha. Você vai chegando ele próximo ao campo energético seu, e essa haste, ela entorta como assim, tem um bloqueio energético, tem uma energia, e a haste, ela evita, ela não consegue entrar no campo da energia. Então você sabe se a sua energia, o seu campo energético está aqui, porque a haste te demonstra qual é o limite, tá? Também é uma forma de você perceber. Mas tudo isso aqui tem que se desenvolver, o conhecimento, o estudo de cada um desses recursos, né? Os nadis é interessante porque assim, a gente tem nervos, nós temos no físico, temos as veias, né, que levam o sangue, nervo que leva a eletricidade do nosso organismo, mas quem que leva a energia de um chakra para outro? De um corpo sutil para outro? Quem que leva? São os nadis, que são os riozinhos, uns canais de energia que passam pelo corpo e que ligam os chakras, que absorvem essa energia de fora e do plano, né? Ele absorve, entra a energia para dentro da gente, e quem carrega essas energias entre o nosso organismo todo, quem faz toda essa ligação, são os nadis, né? Que é também bem complicadinho. Eu, francamente, eu só conheço isso aí. Nadis são riozinhos de energia que carregam as energias de um chakra para outro, ou de uma região para outra, ou até para os nossos outros corpos sutis, porque tudo o que a gente está falando aqui acontece do segundo para frente, certo? Bom, os nadis, então, fluem através dos nervos, eles estão próximos, né, do nosso corpo, dos nervos do corpo físico, sutilmente, e carregam o prana, ou energia vital, para as outras dimensões, inclusive os corpos sutis. O funcionamento do corpo físico é o resultado do que ocorre dentro da rede energética dos nadis e dos chakras, ou seja, tudo acontece num âmbito invisível, mas tem muita ligação com o que acontece aqui, tá? Com o que acontece no nosso físico. Estes canais estão diretamente ligados às glândulas endócrinas, responsáveis pelo desenvolvimento das funções normais de equilíbrio das energias. Então, não tem como fugir. Glândulas endócrinas são como soldados no nosso organismo. Elas comandam o funcionamento de milhões de células e alguns variados órgãos. Elas estão no comando da nossa vida. Experimenta ficar sem um hormônio. As mulheradas que estão com a cor assim, ó. Estão com a cor assim. Os homens também, né?
Experimenta ficar sem hormônio para ver o que acontece, né? Experimenta ficar com muito hormônio para ver o que acontece, né? Tanto lá como cá. Então, quem dita o nosso equilíbrio, nossa saúde, são as glândulas. As glândulas estão ligadas aos chakras, que também, energeticamente, é que reagem... gente, nós estamos na mão das glândulas, na mão dos chakras, certo? E a gente não sabe disso, não percebe essas coisas. Então, ali o desenho de novo, né, dos chakras e das glândulas, dizendo aqui, então, que esses canais de energia estão diretamente ligados às glândulas. Quem está ligado às glândulas? Os chakras. Portanto, os nadis estão ligados aos chakras também, né? Quando um chakra funciona mal, compromete a distribuição energética, né, dos órgãos que ele governa, o que contribui para patologias físicas e emocionais. Aí a gente pode, de repente... Olha ali o desenho, de alguns nadis, está vendo? Algumas correntes. A gente pode também, em casa, fazer um autopasse. Passar a mão por você, dar uma quebrada de energia na frente dos chakras, quebra a energia. Gente, quebrar, eu sempre falo isso, quebrar não é assim, viu? Que essa coisinha mole, não, tá? Quebrar é quebrar, certo? E a mão, a palma da mão voltada para você. É diferente quando você vai fazer nela, a palma voltada para ela. Porque chakra está aqui, não está aqui. Certo? Então, aqui. Então, quando você vai fazer para você, você quebra a energia e vai quebrar onde tem chakras. Então, você quebra em cima, quebra no frontal, quebra no nariz, quebra no... Vai quebrando, e depois você pode até remover, né? O remover não é retirar e jogar fora. A gente tem vários arcos de energia que nós estamos inseridos dentro deles. As energias estão sempre percorrendo. Alguns desenhos mostram isso, uns halos de energia. São camadas. Quando você remove, porque vamos pensar assim, tem um bloqueio de energia aqui, uma energia parada. Quando você quebra, supõe-se que fica todos os pedacinhos de energia. Vamos pensar. Aí então você afasta as energias para essas camadas externas. Elas vão continuar girando, num sentido agora mais amplo, vão sair daqui da boca do chakra, da porta do chakra de entrada, vai dar condições para ele continuar respirando. Certo? As energias são suas, você só removeu daqui e tirou para ela girar em outras camadas, para que você tenha essa oportunidade de se sentir melhor. Experimenta tirar a energia e jogar fora, que você vai ficar morto, vai faltar, é sua. Você não tem que retirar e jogar fora nada, você só retira da porta do chakra, da boca do chakra, e afasta um pouco, e aí você pode harmonizar. Fecha a mão, harmonizar, certo? Isso é um autopasse. Você está trabalhando com os seus próprios passos. Se você fizer isso embaixo do chuveiro, facilita muito, porque a água é um condutor absurdamente excelente de energias. Então, você faz debaixo do chuveiro. E se você aliar uma prece, tomar um banho fazendo uma Ave Maria, estou fazendo um Pai Nosso, chamando o seu mentor, imaginando essa água verde, olha quanta coisa você pode fazer num minutinho ali. Todo dia você vai fazer uma harmonização no final do dia, entendeu? Olha quanta coisa a gente pode fazer. Recursos que você usa para você próprio, né? Conhecendo um pouquinho, dá para fazer tudo isso. Então, esse aqui é uma maneira de você se cuidar um pouquinho, certo? Ops. Isso é interessante. Exemplo de um funcionamento de um chakra. Vamos lá, o chakra esplênico. Ele está ligado ao baço, lembra? Aqui do ladinho. Regula a formação da reposição das defesas orgânicas através do sangue. É o mais importante centro energético de vitalização do corpo físico, porta de entrada da energia vital. Tá, vamos ver como que é o exemplo desse chakra. Quando nos desvitalizamos, sentimos-nos fracos, isso indica que este chakra está com mau funcionamento. Geralmente é aqui a coisa, tá? Ou esplênico ou gástrico, geralmente. A gente está vendo o esplênico. As pessoas que têm o chakra esplênico embotado, ou seja, bloqueado, parado, né, psicodinamicamente alterado, são muito nervosas, incomodam-se com tudo, além de serem vampiros, ou seja, roubam a energia dos outros, tá? Pois não conseguem se energizar sozinhas. E é importante também para os médiuns que dão passes magnéticos, foi o que eu falei aquela hora, lembra? Pois parte dos fluidos provém de nossa vitalidade e é fabricado aqui, a gente usina esses fluidos aqui. Pessoas que têm o chakra esplênico muito desenvolvido podem ser médiuns curadores,
tá? Então, médium curador não é quem tem a mão boa, viu? Tá? Médium curador é quem transmite a sua energia através da mão, tá? E você fabrica essa energia aqui. Aí você fala assim, mas eu ainda como muita carne, tomo uns goró de vez em quando, tá? Então, você fabrica essa energia dentro de você, porque ela vem de fora, ela é metabolizada no seu organismo e você vai transferir. Não é a mesma igualzinha energia que você recebe que você vai transferir, tá? Essa energia primária que você recebe aí de fora não é aquela que você dá quando você vai tomar passe, porque aí ela já está saindo de você, já é outra história, já está misturado com aquilo que você tem de bom ou de ruim para oferecer para o seu assistido. Tá? Então, quando a gente fala, gente, vamos prestar atenção na nossa evolução, né? Tanto nos pensamentos, nas atitudes, quanto na alimentação. Porque na hora que você vai estar transferindo a sua energia, vai com um pouco de você. Você é fumante, dá passe, não sento na sua frente. Não me interessa receber fluidos de um fumante, eu não quero. Eu não gosto, não venho aqui para isso. Eu venho aqui para receber uma energia de um colega, de alguém que tem também a luta diária como eu tenho, que eu ainda como carne, eu ainda tenho 1000 coisas erradas que ainda estou lutando, como você, mas pelo menos eu tenho certeza que eu não estou te transferindo uma energia de cigarro, de bebida, de coisa ruim, entendeu? Nesse sentido, o passista tem que tomar ciência. Ele não pode chegar aqui, tomou todas no dia anterior, no outro dia vem aqui com a cara mais lavada da passe. Isso é responsabilidade, tá? E aí você fala assim, mas aí eu sei que comeu carne, mas se ele brigou lá fora, ele é ruim, ele maltrata, eu não sei, realmente eu não sei, aí é a consciência de cada um, entendeu? Se você passou por um momento muito complicado, muito difícil, extrapolou, ficou muito nervoso, vocês vão ver aqui, a nossa energia passa pelo sistema nervoso. Essa energia que você vai sair dessa briga aí, vamos falar, 1 hora depois está aqui, o que você está fazendo? É uma energia alterada. Não tenha dúvida. Mas a espiritualidade... A espiritualidade, sabe o que vai fazer? Se você vier insistir em vir trabalhar, ela vai te isolar para você não fazer mal para o outro. Aí você vai ficar lá assim e só. Não está fazendo nada. Tá? Ainda bem que tem a espiritualidade que está defendendo esse coitado que está sentado na sua frente. Então a gente precisa prestar atenção realmente. Vamos lá? Seguindo, para cá. Na obra Missionário da Luz, do capítulo Mediunidade e Fenômeno, do André Luiz, olha o que ele fala. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas, dos seus chakras. Ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai acima de tudo progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Porque tem gente que tem mania de achar que não está fazendo nada e vai aprender a abrir os chakras. Para poder desenvolver, ser um médium melhor. E força a barra dessa abertura. Portanto, se você não compreender o que você está fazendo, se você não tiver discernimento, você vai fazer errado. Tem que ser natural. O trabalho, a frequência, o trabalho, o estudo, há tantas vezes que você vem, vai aprendendo, natural, o seu desenvolvimento físico nessa história de alimentação, Ramatiz fala que quando você deixa de comer carne, você sutiliza a sua energia. Você melhora, portanto, a sua mediunidade. Então, se ao longo de um tempo você consegue fazer isso, você vai se melhorando, porque a qualidade da sua energia vai ser melhor. Inclusive a qualidade da conexão que você vai ter com o seu mentor melhora muito, porque ele vai poder te usar muito mais, vai poder contar com você muito mais. Então, olha só, é um caminho, certo? Aí você fala, mas tem gente que já tem mediunidade. Então, é que não é só isso, né, gente? Tem 1000 coisas nessa jogada. Karma, paralépete, tem muitas coisas. Mas esse pedacinho aí, se você puder resolver, porque está na sua mão, tipo, se melhorar, é interessante, né? Então, tem gente que provoca a abertura dos chakras. Faz o Kundalini ficar mais atuante. Se você não souber mexer com isso, como a gente sabe que toda essa parte energética tem muito a ver com o nosso físico, você altera o comportamento físico também. É perigoso, certo?
Bom, isso aqui é para a gente entender, ó, os 3 tipos de energia que circulam pelos nossos chakras. Então, os chakras mais superiores, energia mais cósmica, mais sutil, porque é mais energias espirituais. Tomara que sejam sempre boas, não é? As energias vital, prana, então aqui, ó, no gástrico, esplênico, até no cardíaco, aqui está escrito até cardíaco, porque é muito perto, muito próximo, então tem uma relação também. Tá? E o físico, o éter físico, a energia mais grosseira mesmo, chega aqui no genésico e no básico, certo? Tem gente, que só vive pensando naquilo. Não é? Só usa energia daqui para baixo. Tá? Só come, gástrico, genésico, básico, só come e faz sexo. Só isso, só pensa nisso. Então é muita energia lá de baixo. Energia densa, energia forte. Faz mal? Não sei se o exagero talvez tenha alguma consequência. Mas é assim. Não pense em se melhorar, não pense em se utilizar, não pense numa religião, não pense em crescer espiritualmente, entendeu? Então, esse tipo de gente também não gosta de cachorro, porque não tem sensibilidade. Não gosta de planta, não dá bom dia todo direitinho, sabe? Só tem interesses, porque se tiver retorno eu gosto, se não tiver retorno não me interessa. Então é muito sério isso. É muito sério isso. Quem vive somente com esse tipo de energia densa, tá? Bom, cada um desses chakras possui, cada um desses chakras principais tem seu correspondente na parte dorsal. Isso é interessante saber, que o chakra coronário, frontal, tem um correspondente do outro lado. Então você tem dos dois lados. Na verdade, você trabalha sempre neste ventral, na frente. Mas você entenda que ele tem um correspondente. Às vezes tem algum outro chakra perto. Por exemplo, a gente tem um chakra bem aqui, que é muito importante também, que é o humeral, que ele não tem nada a ver com o laríngeo. Ele não é o dorsal do laríngeo, tá? É outro chakra. Mas a gente não tem muitos chakras, eles ficam muito próximos muitas vezes. Então a gente tem que saber o que nós estamos querendo na hora do trabalho. O desenho está mostrando lá, certo? Ó, o frontal e o dorsal. Eles têm o mesmo nome, só que você usa a palavra dorsal para indicar o que você está se referindo. Se é no ventral, aqui na frente, ou se é no dorsal. Presta atenção numa coisa. Esses chakras que estão mais aqui à frente, não é difícil você imaginar que exatamente no mesmo local atrás tem o correspondente. Aqui, né? Tá. E esse aqui? Olha o desenho lá. E aí vocês vão observar uma coisa. Eles chamam de básico. Esse que está com o cone para baixo. Não é. Sabia? Não é. Básico não é aqui? Correspondente do básico é aqui, próximo do sacral. Próximo do sacro. Mas não é o mesmo. Próximo. Não é o mesmo. Esse desenhinho aqui, ele é o correspondente do coronário. Está no outro lado. Está no períneo. Fica ali naquele pontinho que vocês estão imaginando mesmo. Entendeu? Então, isso é interessante a gente saber, tá? Passes, então, frontais e dorsais. Uma vez eu falei uma coisa e assim, eu vou lembrar de novo. Às vezes as pessoas vêm no centro, dificilmente você dá passe nas costas no centro, não é? A pessoa está sentada, você vem na frente e faz os movimentos com a pessoa, não é? Aí vamos supor que essa pessoa adoeça, vai para o hospital, aí ela teve um problema lá, que lá no hospital ela está de bruço. Ela está de bruço, ela está deitadinha de bruço. Ô filho, dá um passe aqui no seu colega, lá no centro você atende ele lá, atende aqui também. De bruço? Ah, mas de bruço ele tem que virar de frente para eu dar passe. Não façam isso. Não precisa. Por conta desses passes dorsais. Tá de bruço, vai de bruço. Certo? Você pode alcançar os mesmos chakras no dorso. Entendeu? A importância de saber disso. Vamos lá. Oh, Senhor, papai. Ah, isso aqui é interessante. A Bárbara Ann Brennan. Essa senhora aqui, ela é estudiosa de chakras, e ela tem esse livro aqui, ó, Mãos de Luz. Não é espírita, mas traz muita informação, é bem interessante, é até difícil, tá?
E ela mostra pra gente aqui, ó, as diferenças de chakras de adultos e para criança. Olha aqui, tá vendo? Botão, 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 botão. Não é um chakra desenvolvido, tem diferente. Mas tem chakra? Tem os botões. Tem os botões. Mas olha que interessante, os chakras desenvolvidos. O mesmo, tá? O coronário e o reverso dele que sai aqui no períneo. E interessante porque a gente fala assim, nossa, criança deve ter uns 7 anjos de guarda, porque criança passa assim da quina da mesa e não bate, cai e não acontece nada, porque realmente, além de ter mesmo os anjos de guarda que cuidam desses pequeninos, eles têm uma ligação imensa da onde eles acabaram de chegar, entendeu? Estão ainda ligados muito ao plano espiritual, da onde eles vieram. Então, e é exatamente o que sustenta esse indivíduo. Aqui, ele pode até, pelo reverso do coronário, até receber uma energia necessária, porque ele não consegue usinar nada, ele não tem essa capacidade. Mas ele tem essa capacidade de usinar, de receber energias que ele precisa, que é uma energia do cosmos, da Terra, e ele está ligado. Então, ele tem a única relação com o mundo é essa, da energia básica para a vida dele. Não acha um bebê dentro de lata de lixo, depois de um dia, está lá inteirinho, bonitinho, ainda vivendo, ele consegue fazer uma autoproteção com esses 2 chakras desenvolvidos aí, entendeu? E lembrar que são botões, que eles não têm chakra desenvolvido, vai desenvolvendo com o tempo, né? Ó, até 7 anos os chakras não se encontram desenvolvidos, faltam-lhes a proteção da película protetora tela búdica. Essa tela búdica, tem um desenho aqui, já eu mostro o desenho, ó. Por essa razão, porque falta proteção, as energias que vêm do ambiente onde as crianças se encontram penetram e afetam rapidamente seu campo energético, trazendo-lhes incômodos variáveis. Tem muitas crianças que chora, acabou de comer, está limpinho, não tem nada, e chora. Você leva no médico, o médico não acha nada, porque ela está, infelizmente, captando energias do ambiente, que nem sempre ambientes de adultos são tão equilibrados para bebês. Então leva o bebê para tomar passe. É importante conhecer. Ou dá um jeito de melhorar esse ambiente, que aliás é responsabilidade do adulto, né? Aí o pai e a mãe brigam lá fora, nenê tá dormindo, briga, o ambiente. Aí vem com o bebê passeando para lá e para cá. Aí você fala assim, tem que tomar cuidado com certas visitas para a criança. Ó, tem mesmo. Essa semana ainda escutei, minha neta vou levar para benzer. Porque é uma criança linda, e todo mundo fica, ai, que linda, mãe. E aí a gente faz isso. Você não vai chegar e falar assim, que bebê bonito. Não é? Você vai eufórico, isso, e aí vem o segundo, depois vem a avó, depois vem outro, aí o ambiente fica lotado de uma energia, é muito, muito densa para o bebê. É uma quantidade, mas não tem como usinar isso. Ele não tem defesas. Tá vendo? A tela búdica é uma telinha que todos nós temos na frente dos chakras que nos defende realmente de energias, né? Porque senão a gente estaria aí à deriva, né? Qualquer tipo de energia entra com muita força. A gente normalmente temos defesas. A gente perde as defesas por várias razões, mas normalmente temos. E o bebê tem essa facilidade, então, de entrar em contato com a energia do ambiente. Por volta dos 7 anos, formam-se a tela protetora sobre as aberturas dos chakras, que filtra aí um sem números de influências vindas dos campos de energias universais, ou da Terra, ou de onde você estiver. Então, vai crescendo, os chakras vão se desenvolvendo, vão tendo mais capacidade de receber energias, e ainda por cima tem a proteção que vai sendo criada aí aos 7 anos. Além da nutrição física, ou seja, da mamadeira, vamos falar, a mãe que amamenta o filho dá-lhe a energia etérica. Além do leite da mãe, a mãe dá uma energia etérica através do bico do seio, que tem um chakra. Olha que interessante. Por isso que, além de tudo que a gente sabe, a amamentação é muito importante. Você dá uma defesa energética também, certo? E você também energiza o bebê através da amamentação. Então, criança não tem como metabolizar as energias externas, elas recebem essa energia metabolizada da mãe já.
Você vai ver como que é metabolizar a energia, a gente vai falar isso. Que é o quê? É quando a energia entra em você, participa do seu físico, ou seja, você metaboliza, ela passa a fazer parte das funções do seu organismo, e aí quando ela sai, é outra energia já, certo? Mas para você doar, você tem que ter, né? Bom, então a criança não tem essa facilidade, o bebê. Então ele recebe essa energia já pronta, já metabolizada da mãe, certo? Olha lá, ó, desenho da tela, tá vendo? A telinha, parece realmente uma telinha. Tá? É um filtro de proteção. E o bebê não tem isso, tá? Isso tá bem bonitinho, escrito no livro Mãos de Luz, da Bárbara, tá? Aí lá no livro também, ela cita alguns chakras, ó, desenhos de chakras que estão alterados. Né? Então, por exemplo, alguém que tem uma hérnia de hiato, ela entendeu um desenho dessa forma aí, que um dos cones que está dentro do chakra, são vários conezinhos que vão girando, né? E um deles está solto, está para fora. Então, ela entende esse desenho como uma hérnia de hiato. Ó, traumas físicos ou psicológicos, olha lá, ele se solta, né? Quando tem uma terapia muito longa, por exemplo, de vícios, ele fica simplesmente aberto, não tem proteção nenhuma. Tá? Então as energias externas, por isso que às vezes dá alucinação, quem tem problema com vício. Chakras bloqueados, olha só, tá? Totalmente cheio de energia, não deixando mais nada entrar. Essa pessoa, gente, tem um monte de energia parada e ela precisa de energia, que a energia não entra, tá parado, entendeu? Não deixa a outra entrar. Então quando a gente vem e faz aquela dispersão, o que você está fazendo? Você está tirando esse bloqueio, afastando, né? E ele fica livre para poder começar a ter aquela respiração fluídica novamente. Por isso que é importante os passes, viu? Olha, de um câncer você vê que não tem nem uma cara de chakra normal, né? Totalmente deformado. E os chakras, eles se desintegram junto com o corpo etérico quando acontece a morte do corpo físico. Lembra que a gente falou? Porque esse corpo etérico, ele energiza o físico. Se você já não existe mais, não tem mais físico, não tem razão de ter um corpo que vai energizar uma coisa que não existe. Então, vai embora o físico, junto leva o corpo etérico. Então, assim, aí eu pergunto, então desencarnado tem chakra? Desencarnado tem chakra? Não, a gente trata os chakras nos corpos etéricos, nos corpos sutis do encarnado. Porque você tem um prolongamento dos seus chakras que alcança os outros corpos. A gente não falou ali que os nadis levam energia até para corpos sutis? Então, existe um prolongamento dos chakras nos corpos sutis, quando você está encarnado. Quando você está desencarnado, você já fica sem os seus chakras. A partir daí, você vive com o seu corpo o astral, né, que muitos chamam de perispírito, corpo astral. Esse é o seu primeiro corpo de desencarnado. Tá? Os 2 primeiros ficaram aqui na Terra. Bom, esse é o chakra humeral que eu falei. Fica aqui, ó. Ele é chamado de chakra mediúnico ou o 8º chakra, porque ele tem muita importância no campo da mediunidade, tá? Tem um equilíbrio da mediunidade, muitas vezes aqui. Isso aqui a gente trabalha bastante também em trabalhos mediúnicos, né? Ó, ele não é tão falado, tá? Importante no desenvolvimento mediúnico. Ele é grande receptor, portanto, de energias espirituais. É por ele que o médium recebe, em primeiro lugar, todos os contatos espirituais, as vibrações positivas ou negativas. O contato geralmente é por aqui, tá? O passe de tratamento realiza a limpeza energética nesse chakra. É interessante porque a gente, às vezes, conversando com os nossos assistidos na entrevista, você faz uma pergunta assim: por acaso você tem algum peso nas costas? Ai, nossa, tem um negócio aqui muito. O que acontece? Pode estar com um elemento negativo ali atuando nas costas da pessoa, né? Aí o povo agora vai falar assim: eu tô, porque tá me doendo as costas. Então, vai lá, toma um banho, faz um autopasso, faz tratamento, tudo que você se livra também. Então, fica aqui, tá? Entre as omoplatas. Ó, ali o desenho legal que dá para ver. Responsável, então, por toda a relação mediúnica do plano físico e espiritual, esse peso que eu falei nas costas. A cor dele, geralmente, ela é azul
para estar bem. E quando você não percebe azul, geralmente percebe amarelado, é porque ele não está bem, ele está enfraquecido. Aí assim, é legal você pensar numa coisa que te associa com esse amarelo e com esse azul. Você fala assim, quando geralmente você não pergunta para as pessoas assim, cara, tudo bem, tudo azul? Quer dizer, tá tudo legal? Ih, cara, ó, o Reinaldo lá, o Ronaldinho amarelou no jogo lá, ó, amarelou. Então, é uma forma de você fazer uma relação. Quando tá azul, tá bacana, amarelo não tá bom, certo? De qualquer forma, é um jeito para você ligar. Porque a gente confunde, de repente confunde, qual cor mesmo que é legal, qual não é. Então, faz uma associação de ideias aí. Vamos ver. O chakra humeral, então, encontra-se... Eu já falei isso? Tem a forma de um 8 deitado e apresenta-se sem raios. Ele é diferente a forma dele. Ele não é redondinho, como o pires que a gente falou dos outros. Ele, sabe aquele símbolo do infinito? Né? É um 8 deitado? Ele é mais ou menos assim, tá? Ele não tem os raios, porque eu não falei de raios aqui, porque cada um daqueles chakras tem pétalas que elas giram, né? Oi, bem. Aqui também, é. Esse cordão nem sempre é só aí. Eu já vi figuras que o cordão sai daqui. Então é outra coisa também para se observar, tá? Mas naquela literatura que eu tirei, saía daqui. Mas não necessariamente deste chakra, é deste espaço aqui, da nuca, tá? Vamos lá. Então, aí você fala assim, tá, a energia entra para o meu físico e vai exatamente aonde, como é que funciona isso aqui dentro agora, aqui dentro. Então, nós temos que fazer uma diferença entre chakras e plexos. É importante isso. Plexo, então, está no físico. Chakra está no corpo etérico. Então, plexo é o conjunto de nervos, órgãos, vasos sanguíneos, músculos localizado no físico. O chakra está aqui no lado externo e ele alimenta o meu plexo que está dentro de mim. Certo? Então, o chakra é uma coisa que está aqui próximo. Plexo é o conjunto de órgãos, nervos, músculos que aquele chakra rege, governa, tá? O que eu adiantei a semana passada, hoje eu... ali, tem um desenhinho. Então, o chakra, tá? A energia entrando aqui, no corpo etérico, e ela vai para o físico, então, no plexo. Entenderam? Bom, esse é o caminho que a Bárbara fala no livro dela. Ela fala assim, olha, o caminho entrante da energia. Ela usa esse termo. Como que faz essa energia que entra? Como que esse caminho, como que a gente metaboliza essa energia? Então, ela diz assim, energia está aqui fora, primária, da natureza. Vai chegando perto do chakra que está no corpo etérico, entrou. Sai do chakra já como uma energia secundária, já não é a mesma que entrou lá, tá? Mas ainda... no corpo etérico, está saindo do chakra, indo lá por aquele canudinho lá, indo para dentro do nosso corpo físico, ainda no etérico, pelos nadis, está andando e vai chegando, tá? Olha lá, corpo físico, entrou no plexo. Aí no corpo físico vai exatamente para a rede nervosa, nos órgãos, todo para a rede nervosa. Então, entrou no chakra, passeou pelos nadis, chegou no plexo, tá? No sistema nervoso, tá vendo que eu falei lá do sistema nervoso, que a gente consegue ter a fabricação dessa energia toda, é nesse sistema todo que a gente fabrica também, essa energia, sai pelas nossas células nervosas, por isso que a gente tem que alimentar bem a nossa célula nervosa. Vai para o endócrino, também no plexo, tá? No corpo físico, e vai para o sangue e aí, corpo todo. Então essa energia, gente, isso é assim, isso é assim, entra no chakra, passeia pelos nadis, vai no plexo, vai sistema nervoso, sangue, rápido. Esse é o caminho que a energia faz dentro da gente. E aqui tem alguns exemplos aí de plexos, que não é um ponto, é uma região, tá? O plexo aqui dentro não é um pontinho, é uma região que aquele cone de energia faz a energização. Chega lá e alimenta. Lembrando das cores... as frequências das cores, importante por conta do nosso espectro solar. Isso então vai ter aula sobre isso. Isso aqui é importante porque existe uma certa relação entre corpos, cores e chakras. Então aqui, corpo físico geralmente muito relacionado, até por conta do tipo de energia, com o chakra básico. Corpo etérico, a gente já pensa muito no chakra esplênico, é uma relação bem próxima. E as cores, aqui não dá para ver as cores, mas geralmente a cor também acompanha. O corpo astral,
gástrico. Terceiro corpo, terceiro chakra. Corpo mental inferior, chakra cardíaco, mental superior, laríngeo, corpo búdico, frontal, o átimo ou o próprio espírito, que é o chakra coronário. Tem muito a ver, a gente não falou do espiritual, da ligação. Então, isso aqui é uma leve, vamos falar, consonância aí do que a gente tem por aí, que a gente percebe que realmente, quando você está tratando, por exemplo, de um corpo astral, você vai e pensa muito no gástrico. O corpo astral, ele é um modelador, lembra? Ele guarda muito das nossas emoções. E o corpo e o gástrico é ligadíssimo à nossa emoção. Você quer ver um exemplo? Quando você leva um susto, aonde que você sente esse susto? Aonde que dá uma descarga de adrenalina? Você vai na barriga, vai no estômago. Então, é muito ligado o frio na barriga, que a gente fala, está muito ligado a esse gástrico. Então, tem sim uma boa relação entre os chakras e os corpos. Bom, as cores a gente trabalha, então, as propriedades terapêuticas de cada cor vai agir no campo energético do chakra, tá? Corrigindo, reativando este campo vibratório. As cores são muito importantes para tratamento dos chakras, muito importante. Atua, portanto, essa cor, a energia da cor no corpo etérico, né, onde estão localizados os chakras, para então atingir o físico e os seus órgãos e plexos. Então é a energia da cor, porque você trabalha com a energia da cor, né? Aqui, pelo menos, é tudo mental. Você fala, gente, vamos aplicar o verde, vamos aplicar o azul índigo, e cada cor tem uma função. Por exemplo, o azul índigo é muito indicado para anestesiar, para passar dor. E o laranja é muito indicado para dar energia. Então, isso você tem que saber, pelo menos um pouquinho, porque durante o trabalho a dirigente fala, vamos aplicar o verde. Você não vai falar assim, ai, por que o verde? O que mesmo? Por que o verde? Ai, por que não põe vermelho? Por que não põe laranjado? Pode vermelho? Não pode vermelho? Como assim? Então, esses detalhes você já tem que trazer. Porque na hora do trabalho não é hora de ficar explicando isso, não é? Às vezes o dirigente fala, gente, vamos aplicar verde? Porque verde a Hebe tem um termo que eu gosto muito, que ela fala que é um detergente astral, né? O verde limpa, ele é ótimo para limpeza. Então é bom porque você grava fácil, porque a dirigente sempre repete, para a gente que está começando é legal, porque você vai fixando, né? De tanto que você escuta. Mas é assim, trabalha a energia da cor na energia do seu chakra, que vai chegando por aquele caminho lá, da energia entrante, vai chegando no seu físico. Aqui tem um desenho do prolongamento dos chakras, dos cones dos chakras para os corpos, certo? Então, observem vocês que, olha, quanto mais embaixo, ele alcança o primeiro corpo, o chakra básico, viu aquela relação da prancha anterior? O chakra básico atua aqui logo no primeiro, o esplênico logo já no segundo, e assim cada um vai alcançando a sua faixa de acordo com a relação que o chakra tem com o corpo. E olha só esse desenho, que eu estava olhando em casa. Bom, peraí, então o encarnado a gente pode tratar dos chakras por conta disso, tá? Por causa desses prolongamentos e por conta de todos os corpos sutis aí, ó. E a gente alinha, a gente cuida dos chakras do encarnado, mesmo eles não estando aqui, a gente faz esse trabalho à distância, porque dá para fazer por conta disso, tá? Mas olha só, esse desenho, se você vai engolir esse desenho, eu vou voltar aqui só para tirar esse quadro da frente. Tá vendo aqui, ó? Ele põe aqui, ó, duas setinhas, escreve básico e escreve básico no coninho. Esse desenho está errado. Esse desenho está errado. Esse aqui não tem nada a ver, esse coninho para baixo não tem nada a ver com básico. Ele é o reverso, ele é o correspondente do outro lado do nosso organismo, do coronário. Então, isso aqui é interessante, olha lá, tá vendo? Ó, põe o básico, como, gente, que um básico está para cá e o básico está para cá? Como assim? Entendeu? Se você não tem essa noção do correspondente, você vai engolindo essas coisas aqui. Vocês têm que olhar o desenho direitinho e vai observando qual que é, na verdade, a realidade da história. Bom, lembrando, tá acabando. Lembrando que o passe, a prece, a irradiação, a água fluidificada servem como apoio para a recuperação de um chakra danificado ou desajustado.
Mas a base real para o equilíbrio é o alinhamento ou harmonização dos chakras e dos centros de força. Tudo isso faz parte para você melhorar. Você toma água fluidificada, você faz a prece, você faz um passe, recebe energias, você faz tudo que você pode, mas você precisa, muitas vezes, de um centro, de um passe dentro da casa espírita. Às vezes sozinho a gente não dá conta, tá? Então, tudo faz parte de uma harmonização, né? Chakra bloqueado não é causa, é consequência de alguma coisa que a gente fez errada, tá? Alguma escolha errada, então acaba bloqueando o chakra. A causa do desequilíbrio são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, desejos e ações de baixo teor vibratório, como pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, vingança, ódio e vícios, tá? Aí você vem, faz tratamento, continua fazendo tudo isso. Entende? O tratamento fica anos, porque o passe sozinho não dá conta de você. Você recebe o passe, você é alívio na hora que você recebe, melhora. Só que aí você continua sendo pessimista, você continua tendo um jeito estúpido de ser lá fora, você continua tendo um teor vibratório terrível, não consegue perdoar, vive negativo. Gente, não dá. Entendeu? Aí a gente fica com as mãos amarradas. Porque você fala, e chega uma hora que você tem que ficar repetindo. A pessoa desiste e fala assim, esse centro é fraco. Esse centro aí não dá certo. E não vou lá mais, não. É mais fácil, né? Do que mudar, né? É mais fácil do que mudar. Então, para um pouco e pensa, por que eu estou tomando passe tanto tempo e não consigo melhorar? Ah, tá bom, faz um teste, muda de casa espírita. Vai na outra, vê o que acontece. Igualzinho. Por quê? Porque o negócio não é a casa espírita. É você que está assim, não consegue abrir a sua cabeça e reconhecer coisas que você tem que fazer para mudar. A mesma coisa que eu falei a semana passada, a reforma íntima, presta atenção, vê o que nós estamos fazendo com a gente, olha o seu jeito de ser, vê se não está teimando numa coisa que devia mudar, observa se não abre um pouco a cabeça, não sorri mais, não canta mais, não abre mais as janelas, sabe, deixa o sol entrar, vamos modificar, vamos fazer uma harmonização dos nossos chakras, vamos estudar, vamos crescer, gente, é assim que a gente precisa. Aqui é um campo, uma prancha que fala do campo mediúnico em relação aos chakras. Então eu só citei aqui, entidades vingativas gostam muito de energias porque elas vamos falar, elas crescem, estão sempre fortes para continuar arrebentando com o indivíduo que ela está querendo maltratar. E os nossos coitadinhos doentinhos que ficam sempre correndo atrás de energia. Como esses dois aqui são os que nos dão vida, acabam dando energia para eles também. É uma relação, vamos falar, coerente, não é? Também existem alguns quadros que falam de bloqueadores de energias, que são os sentimentos que bloqueiam, entendeu? Assim, é verdade isso? Entendeu? Tem aí pra gente ver. Dizem que o medo está muito ligado ao básico, por conta do que você não se aterra, tá? O medo também está muito ligado às emoções, então também tem uma relação muito assim, que flui de um para outro, não é só aqui ou só, entendeu? Ele tem uma relação muito íntima e ao mesmo tempo passa por um, passa por outro, mais aqui, mais ali, mas todos têm ligação. Porque, em geral, a gente tem apego, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente mente de vez em quando, entendeu? Em geral, a gente tem pesar. Agora, assim, está exatamente ligado a esses chakras. Vamos estudar para ver se isso aqui está certo, né? Vamos estudar. Até porque, olha só, olha o umbilical e o plexo solar, aqui ele está dizendo que são dois diferentes. Então, quando eu vejo um negócio desse, eu já fico assim, ops, quem está falando isso não está muito atento para quem está falando, tá? Nós não vimos que umbilical, plexo solar e gástrico são parecidos, a mesma coisa? Então, aqui está falando em duas coisas diferentes. Então, não vai engolindo tudo, tá? Isso é legal. A reflexologia usa muito as massagens nos pés, onde temos correspondente de todos os 7 chakras. Entenderam? Então, ela está lá buscando massagear os pés correspondente aos nossos 7 chakras, trazendo harmonia, um pouco de descanso, né? É interessante também. Ou seja, a reflexologia tem fundamento também nessa parte energética, né? Tem muito. Isso aqui é legal também. Quem gosta de bicho, tem muito a ver. Bacana a gente
entender que os animaizinhos também têm chakras, tá vendo? Eles também têm os 7, mas esses 3 aqui são os que mais são relacionados ao tratamento, geralmente por irradiação, energias que chegam nos chakras, por pensamento. Hoje em dia, do mesmo jeito que esse comércio dos pets estão cada vez maiores, por conta dos homens estar trazendo os bichos para a cama, tipo, dormir junto com a gente, né? Não posso nem falar muito, porque tem uma gata que não sai do meu travesseiro. Mas isso tá muito maior, então a gente precisa dos locais que lavam, que cuidam, que cortam os pelinhos, que cuidam, né? E isso está crescendo também a procura do lado espiritual dos animais. Então nós temos na literatura muita coisa falando sobre animais e existem centros espíritas especializados em animais. Algumas casas estão assim oferecendo um dia da semana para que uma equipe que trabalha com os animais vá lá naquele dia. Mas existem a SEAMA é a Associação Espírita Amigo dos Animais, uma coisa assim. Eles preparam trabalhadores para dar passes em animais. Tá? E é interessante porque quem está trabalhando lá com eles é vegetariano ou vegano, porque não se admite dar passe num cãozinho e comer a galinha, certo? Não é? Não tem. Então quem trabalha com eles absolutamente tem que ter essa linha. Não come bicho nenhum, nem peixe. Peixe também é animal, não come, certo? Então, eles dão curso sobre a espiritualidade dos animais. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, é uma curiosidade, tá? Esse quadro também traz, é o mesmo que eu mostrei para vocês semana passada, sobre os corpos, sobre os conteúdos dos corpos. Ali tem os chakras, as glândulas, as cores. Então, você vê que agora você consegue enxergar melhor esse quadro, porque ele está mais amplo, tem mais elementos que a gente acabou de ver agora, né? Bom... Passei hoje 5 minutos para compensar os 10 que eu deixei sobrando semana passada. Gente, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter passado... são assuntos meio complexos, às vezes difícil de passar, entendeu? Quando eu leio eu até entendo, mas passar nem sempre é tão simples, né? Mas eu espero que vocês possam ter, pelo menos, ficados assim... curiosos para ler um pouco mais sobre o assunto, né? E assim, não deixem de estudar, porque dentro do nosso trabalho espiritual a gente trabalha muito com isso. É importante vocês virem afiados, né, Hebe? Para que possa auxiliar bastante os dirigentes, sentir, perceber e alimentar o trabalho com as informações que a gente vai tendo durante o trabalho, né?